Recado Podcast Ação Climática Inclusiva. Sejam bem-vindos ao podcast. Hoje vamos falar do impacto socioambiental das mudanças climáticas. Sou Rafael Bata, tenho uma camisa uma cor bonita, não é? E tenho uma camisa rosa e calça preta, sapatos pretos, óculos escuros, tenho careca, tenho uma barriga avantajada e sou bonito. Hoje estou com o meu convidado, o Regino Comar, que é o educador ambiental. Seja bem-vindo. Eu sou Regino Comar, trago uma camisa de mangas compridas, azul, com xadrez, trago calças compridas, azul escuro, e trago sapatilhas pretas com pintas cinzentas, e tenho um cabelo curto e também sou bonito. Isso. Nós já estamos a arrumar aqui, Estamos a empatar. Exatamente. Bom, Regino, nós já avançamos o tema. É um educador ambiental, entende melhor esta matéria, não é? E pode nos falar um pouco sobre este assunto, o impacto socioambiental das mudanças climáticas. Falar dos impactos, ou melhor, acho que de falar dos impactos é dizer que o tema impactos socioambientais das mudanças climáticas eu posso considerar como um tema composto, não é? Temos lá dois impactos, são impactos sociais, não é? Que são gerados pelas mudanças climáticas, e impactos ambientais também que são gerados pelas mudanças climáticas. Agora, é importante então perceber quais são esses impactos sociais e quais são esses impactos ambientais. Antes de tentarmos perceber, temos que entender que esses impactos estão relacionados. A ocorrência de uns impactos ou de um tipo de impactos influencia na ocorrência de outro tipo de impactos. Isto é, estamos a falar de impactos sociais e impactos ambientais. Falar de impactos sociais, estamos aqui a falar, por exemplo, da pobreza, não é? A pobreza que, em algum momento, leva as comunidades, não é? Leva as pessoas da comunidade a praticarem o abate das árvores para a produção de carvão. E, por sua vez, essa pobreza, não é? Vai levar ao abate das árvores. E essas árvores que nós sabemos que têm uma extrema importância naquilo que é o sequestro do carbono. Sabemos também que o carbono é um dos gases que faz parte do efeito estufa, ou contribui para a ocorrência do efeito estufa. Efeito estufa é esse que também contribui para que aconteçam as mudanças climáticas ou o aquecimento global, não é? Então vamos perceber que são assuntos interrelacionados. Problemas sociais, em algum momento, geram problemas ambientais, e problemas ambientais, em algum momento, geram problemas sociais. Vamos à questão dos problemas ambientais gerando problemas sociais. Já temos, ou melhor, abateu-se a árvore, não é? Abateu-se a árvore. Há maior emissão do dióxido de carbono e, por consequência, há aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura, o que vai fazer? Vai causar secas, não é? Estiagem. E essa estiagem vai impactar na segurança alimentar do homem. Aquela mamã que está lá no campo, que vive com base na agricultura, não consegue mais produzir, porque a terra está seca, porque não há água. O que vai fazer com que os nossos irmãos, em algum momento, sofram daquilo que chamam de desnutrição crônica, não é? Então, são problemas que estão relacionados. Bom, quando fala desses impactos sociais e ambientais, as pessoas muitas vezes entram, por exemplo, no abate das árvores, né?
é por questões da pobreza. Não tem outra saída para poder se alimentar, então olham na questão de abate para poderem vender carvão e lenha por aí em diante. Será que as pessoas, quando fazem isto aqui, não sabem as consequências que virão nesse abate das árvores? Mas será que é possível haver uma informação para esta camada ou dessas pessoas que fazem isso para perceberem que ao fazer isto realmente haverá consequências graves? Bem, permita-me primeiro dizer que nas minhas abordagens relacionadas, ou nas abordagens que eu já fiz relacionadas ao tema, eu sempre tenho dito que a questão ambiental e a pobreza são inimigos. O que acontece? A preservação ambiental e a pobreza não combinam. As pessoas em algum momento podem saber que abater árvores traz problemas devastadores ao ambiente, à saúde das pessoas, não é? Mas, devido à falta de alternativa, as pessoas acabam optando por aquilo, não é? Então, para dizer que nem sempre devemos encarar esses problemas como falta de informação. Aqui há duas vertentes. Há casos em que as questões são feitas sim por falta de informação. Há casos em que os problemas são feitos conscientemente. Mas negligência, por exemplo. Negligência, não é? Não seria exatamente negligência, né? Não seria exatamente negligência, porque em algum momento as pessoas sabem disso, mas não tem alternativa. O que mais fazer? Então a opção é mesmo cortar, porque está numa pobreza extrema. Sim, vamos olhar para o caso de uma família. Uma família em que não tem condições mesmo, não tem condições, olha para a floresta como o seu ganha-pão, Pois. não é? E a gente chega lá e diz, isto traz problemas X e X ao ambiente, então parem de fazer isto. Como é que vai sobreviver? Por exemplo, como educador ambiental, quando vão às localidades por aí em diante, fazem palestras, muitas vezes não trazem soluções, não é? Porque as pessoas, para pararem de fazer uma determinada coisa, tem que haver uma solução para tal. Agora, como é que a saída disto? Bem, assim, nessas questões é importante olhar para a situação do educando, não é? Olhar para as causas que fazem com que a pessoa opte por aquilo. Agora, se a gente percebe que é por falta de alternativa, a gente deve tentar buscar alternativas. Vamos lá, as pessoas praticam o abate das árvores por falta de alternativas. Nós podemos tentar trazer ideias relacionadas à produção de carvão com base no papel, com base na matéria, nas folhas das árvores, na matéria orgânica, não é? Não, existem muitas alternativas que a gente pode trazer, não é? De produção de carvão olhando através do material local. Pois. Uhum. Por exemplo, eu estou a olhar aqui pessoas com deficiência que vivem nas localidades. Por exemplo, o Regino esteve em Macingir há pouco tempo e encontrou lá pessoas com deficiência, não é? Mas eles têm essa informação de que não se pode cortar árvores porque vai criar problemas quando há mudanças climáticas. Bem, assim, as comunidades rurais são comunidades extremamente conservadoras, não é? Eu já tive duas experiências.
além desta de me atingir, né, já tive uma experiência cá na província de Maputo, né, numa comunidade no distrito de Moamba, em que as pessoas diziam não pode dizer a mensinha e coçar em Tumbunuco, não é? A mensinha em Tumbunuco, para dizer que as árvores fazem parte da tradição, não é? Existem árvores culturalmente protegidas. Nas zonas rurais existem santuários, florestas, florestas protegidas culturalmente, que em aqueles mitos, quando entra naquela mata, irá acontecer isto, é importante conservar, não é? E as pessoas conseguem estabelecer essa relação entre as plantas ou as árvores e a umidade dos solos. Elas conseguem perceber que abatendo as árvores, não é? Os solos irão tornar-se mais secos, não é? Então, para dizer que as pessoas já percebem, a informação chega sim nas zonas rurais. Exatamente. Bom, falava de Macegir, onde encontrou pessoas com deficiência lá. Como é que a educação, qual foi a interação com essas pessoas com deficiência na zona de Macegir? Bem, as pessoas com deficiência são pessoas muito vulneráveis quando olhamos para os impactos das mudanças climáticas, não é? São pessoas muito vulneráveis. Vamos lá olhar para as pessoas com vamos lá olhar para pessoas com problemas físicos, não é? Agora, para a pessoa deslocar-se a um determinado local é um problema, não é? Fala um pouco do jovem que eu tive a oportunidade de interagir com ele lá. É um jovem, acho dos seus 23 anos, acredito, 23 a 24 anos. Então, ele simplesmente terminou a 7ª classe e está lá. Ele não consegue deslocar-se à escola secundária porque está totalmente distante. Não consegue fazer-se a machamba por questões físicas, né? Questões físicas. Agora, para dizer que eles são muito afetados porque são dependentes, não é? Então, se para a pessoa normal já é o maior desafio viver sob condições de estiagem, viver sobre condições de ciclones, viver sobre condições de incêndios florestais, imagine para alguém com deficiência. Pronto, estão a olhar mesmo a questão, por exemplo, de corte das árvores, né? Quando há chuvas intensas, as ruas ficam alagadas e também cria-se também a questão de erosão que dificulta a transitabilidade de pessoas com deficiência físico-motora, pessoas cegas. Isso é muito complicado para que essas pessoas possam viver, não é? Tranquilamente. Então é muito importante educar essas comunidades para não cortar as árvores, porque daí virá consequências drásticas, não só para pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas viventes nesta localidade ou nessa zona. Bem, olha, Bata, eu estava aqui a refletir. As pessoas com deficiência, no meu ponto de vista, são as pessoas que menos contribuem para a ocorrência destes problemas, mas são as pessoas que mais sofrem, não é? Quem vai abater uma árvore, não é? Não é alguém com deficiência, não é? Não é alguém com deficiência, são pessoas normais. Vão abater árvores. Pessoas sem deficiência, não é? Sem deficiência, sim. Pois. São pessoas sem deficiências que vão abater árvores, não é? Vão causar problemas, vão devastar as florestas e tal. Mas quando os impactos surgem, os impactos não escolhem. Os impactos afetam a todos. Também deixe-me dizer que essa questão de mudanças climáticas é uma questão muito complexa.
não é uma questão só de Moçambique, não é? Ainda antes de sair de Moçambique, olho, por exemplo, a questão daquelas zonas em que nem pessoas com deficiência não têm rádio, não têm televisão, não têm nada. Quando aparecem as mudanças climáticas, aqueles eventos climáticos mesmo severos, as pessoas mais que sofrem são estas pessoas com deficiência. Então há mais possibilidade dos educadores, não é? Como o Regino, não é? Trabalhar nessa perspectiva para educar essas pessoas, para tratarem daquilo que é a natureza, para não ser prejudicados, né? Porque aqui em Moçambique ainda continua. Questões ambientais é quase todo mundo, naturalmente. Sim, mas aqui em Moçambique temos que bater, né, na tecla para que questões ambientais sejam respeitadas. Ok. Bem, em si, a educação ambiental é uma educação extremamente inclusiva, não é? Deve ser inclusiva. Primeiro porque as questões ambientais não afetam, ou melhor, afetam a todos. Afetam a todos. Por essa razão, essa educação ambiental deve ser inclusiva. Deve ser desenvolvida em todos, mas todos os ambientes. Quer que sejam a partir de ambientes formais, não formais e informais. Quando falo de ambientes formais, falo da educação ambiental que é desenvolvida na escola. Ambientes não formais, a educação ambiental que é desenvolvida nas comunidades através de palestras, debates, não é? Nas comunidades. Mas nesses debates, palestras, muitas vezes são deixadas de fora pessoas com deficiência, por exemplo, físico, auditiva, pessoas com deficiência auditiva, porque essas pessoas também ficam fora dessa informação que é disseminada, que é dada para outras pessoas sem deficiência. Sim, isso é verificável, mas há uma questão também, há uma questão que já está fora da própria educação ambiental, mas já está dentro da educação no sentido amplo. O que acontece é que eu até tenho conversado muito com os meus próximos sobre isso, sobre a educação inclusiva, não é? Eu sou da opinião de que nas nossas escolas primárias, ou melhor, desde o ensino secundário até o ensino superior, seria extremamente importante que fosse incluído lá a linguagem de sinais, não é? Então, porque nós não vamos falar da inclusão sem que coloquemos lá essa disciplina, não é? É importante. Vamos lá, nós estamos a formar profissionais que falam de inclusão teoricamente, mas na prática não há nada de inclusão. Vamos lá, hoje vamos a um banco, não é? Vamos ao banco, alguém com deficiência na fala, que comunica-se através de línguas de sinais. O pessoal do banco pode ter dificuldades para poder comunicar. O pessoal do hospital pode ter dificuldades. Então, é importante pensar-se nessa perspectiva. A partir da base. Exatamente. Porque o que as universidades fazem é dar continuidade. Agora, se a base não moldou o indivíduo em relação a esta matéria, claramente que vamos formar um indivíduo que fala da inclusão na teoria e na prática não entende nada de inclusão. É na perspectiva, ou seja, aquilo que disse há pouco, que nas palestras muitas vezes não é inclusa esta pessoa com deficiência auditiva e também pessoas com deficiência físico-motora, por exemplo. O espaço em que decorre essa palestra pode ser num sítio que tem muito areal. A pessoa que tem cadeira de rodas vai chegar naquela palestra que vai se falar exatamente sobre o ambiente. Até pessoas com deficiências físico-motoras
participam, pelo menos de algumas palestras que eu já fiz, participavam lá pessoas com deficiências fisicomotoras. O que eu nunca notei é pessoas com deficiências na fala e tal, né? Porque em algum momento eu acho que as pessoas primeiro pensam como é que nós vamos colocar as nossas opiniões e deficiências auditivas. Algumas pessoas não conseguem perceber o que lá é comunicado e não há intérpretes, não é? Não há intérpretes de língua de sinais e fica muito mal, muito difícil. Pelo que sugiro mesmo que trabalhe-se na inclusão no sentido que eu estava aqui a referir anteriormente. Até pode-se sugerir aqui, quando vai ensinar nas comunidades ou por outros sítios onde é que o Regino tem passado para dar aquelas palestras, sugerir. Estamos aqui, TV Surdo, as outras organizações que lidam, que têm trabalhado com intérprete de língua de sinais, podemos facultar isso para que essas pessoas, se estiverem lá, também vão ter essas informações ligadas a mudanças climáticas, para que também possam perceber o que é que está acontecendo no mundo. De facto, é interessante, né? É interessante manter-se essa parceria, não é? E até porque eu tenho acompanhado algumas atividades que a TV Sul tem desenvolvido, aulas de língua de sinais em especial, né? Eu sou alguém que não sei comunicar através das línguas de sinais, mas sempre interessei-me. Sou alguém muito a favor da inclusão neste sentido. Exato. Voltando à questão estava ainda a falar um pouco a questão das mudanças climáticas, não é somente em Moçambique, então cortei-te um bocado o fio, então pode ainda avançar um pouco nesta ideia na qual trazias. Ok, sim. Dizia eu que as mudanças climáticas são um problema global, não é? Não são um problema que originam-se a partir apenas de Moçambique, né? São um problema que afeta todo mundo e que a solução, não é? As formas de mitigação devem partir do local para o global, não é? Agora, há uma questão. Moçambique até pode elaborar estratégias, fazer de tudo para mitigar esses impactos, mas se os outros países não fazem isso, nada irá acontecer. Então, para dizer que uma das formas de mitigar os impactos das mudanças climáticas é a cooperação entre os países. É a cooperação entre os países. De que forma essa cooperação pode existir para mitigar essas mudanças climáticas? Exato, eu vinha aí mesmo. Cooperação em que sentido? Cooperação no sentido de elaboração de leis internacionais, colocação de padrões. São questões que já existem, né? São questões que já existem padrões de poluição para cada país, não é? Os países têm uma meta de emissão. Agora, há uma outra questão, há uma outra questão chamada do mercado de carbono. O mercado de carbono é uma espécie de um mercado em que são vendidos lá créditos de carbono. Vamos lá, um determinado país atingiu o seu limite de poluição, não é? Mas ainda quer continuar a poluir. E há outro país que não conseguiu atingir o seu limite de poluição. O país que atingiu o seu limite de poluição compra o crédito do carbono no país que ainda não atingiu o seu limite de poluição. E aqui em Moçambique, em que pé estamos nessa questão de poluição? Bem, eu não tenho indicadores, não é? Não tenho dados, não é? Sobre o nível de poluição e tal,
Mas das literaturas que eu já visitei, Moçambique não produz tanta poluição, não é? Não produz, não tenho dados em termos de percentagens, né? Mas não produz tanta poluição comparando com uma China. Bom, olhando nessa questão, falou de estratégias que os outros países têm tido. Moçambique também tem estratégias, tem literatura, tem leis aqui em Moçambique, mas o que existe mais aqui é na questão da aplicabilidade dessas leis, estratégias por aí em diante. O que é que, como educador ambiental, o que é que falha, na verdade, para que essas leis sejam aplicadas em Moçambique? Moçambique tem sim, existe a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas, não é? Que tem lá todas as diretrizes que devem ser ligadas ou que devem ser feitas ou seguidas para solucionar este problema. Agora, o que está a falhar? O que está a falhar é a implementação da própria lei, não é? O que acontece é que nós temos muitas leis, mas não são implementadas. Não são implementadas. E há necessidade de haver uma fiscalização mesmo, em termos do cumprimento dessas leis. Exatamente. O que tem acontecido também é a apropriação desses instrumentos também serem inclusivos para abranger a todos. A nossa conversa está boa, mas é pena. Últimas considerações. As mudanças climáticas são uma realidade. Não são um problema meu, não são um problema da pessoa que está a me acompanhar nesse exato momento. São um problema nosso. Daí que há necessidade de todos nós trabalharmos em conjunto para a mitigação dos mesmos. Plante uma árvore, desligue a lâmpada, ligue a lâmpada se necessário. Faça como eu, ando de bicicleta. Acredito que todos verão a bicicleta ali fora. Então, ande de bicicleta, e são essas ações que vão nos ajudar a ter um Moçambique livre das mudanças climáticas, um Moçambique livre dos impactos, sim, das mudanças climáticas, ou com impactos atenuantes. Muito obrigado mesmo por ter estado aqui no nosso podcast, e sucessos na sua carreira como educador assim, que é ambiental. Muitíssimo obrigado, Bata. Muitíssimo obrigado mesmo. E nós agradecemos nossos parceiros, não é? Do recado, não é? Falamos de ACAMO, ADEMO e FAMOD. São associações que são parceiras da TV Surdo. E um obrigado especial ao ZAID, ao governo americano, que tem financiado o projeto Recado e este podcast. Sou Rafael Bata, até o próximo programa. Este podcast é financiado pelo governo americano.